Não, eu tô pronto desde outubro, né, Mirella? Deu até para acrescentar. Vamos acrescentar mais um capítulo para ver se tem interte? Mas brincadeiras à parte. Vamos lá, então. Vamos dar início à apresentação aí da banca, né? A apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Ingrid Almeida Neres, intitulado B Conecta, Análise da implantação do aplicativo como ferramenta de comunicação interna do Banco Estadual do Espírito Santo, Banestes. Ingrid, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Você pode compartilhar a sua tela. Uhum. Durante a apresentação da Ingrid, não tem necessidade da gente ficar com a câmera aberta, até porque aí fica o foco na apresentação. E depois, cada membro da banca tem até 15 minutos para fazer as suas considerações. Tá bom? Ingrid, então, eu vou passar a palavra para você. Você desligou a sua câmera. Porque eu vou abrir aqui o Google e acho que vai desligar automaticamente. Entendi. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estamos vendo, sim. Página 1. Estou vendo. Então tá. Primeiramente, eu queria agradecer a Mirella pela disponibilidade em avaliar meu trabalho, me orientar. E também agradecer às membros da banca, que é a Karine e a Denise. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu estou muito honrada de ter 3 mulheres na minha banca, 3 mulheres incríveis. E eu queria começar explicando um pouquinho sobre como eu escolhi meu tema de TCC. Como a Mirella já deu o nome do meu trabalho, ele vai falar sobre um aplicativo de comunicação interna do Banco Estadual do Espírito Santo. Eu faço estágio lá atualmente, e quando eu entrei, eu tinha acabado de fazer a matéria da Mirella de Comunicação Organizacional 1. E eu me interessei super pelo assunto, fiquei super empolgada com o tema. E aí, quando eu entrei lá, me falaram sobre o B Conecta e falaram que era uma ferramenta de comunicação interna, mas que ela não funcionava direito no Banestes. Então, eu levei o tema para a Mirella super aceitou o convite e a gente fez juntas essa apresentação do tema, né? E ao longo dessa minha pesquisa, foi muito interessante tudo que eu descobri. Então, eu vou iniciar agora, né, com a minha pesquisa, B Conecta, análise da implantação do aplicativo como ferramenta de comunicação interna do Banco Estadual do Espírito Santo. O meu objetivo foi analisar as funcionalidades do aplicativo, realizar uma pesquisa de campo com os funcionários por meio de questionário. Então, eu fiz uma pesquisa baseada em dados e colhendo depoimentos. Então, foi tanto qualitativa quanto quantitativa. Eu analisei também a interação dos funcionários e eu propus algumas mudanças para o aplicativo, tanto comunicacionais quanto visuais também. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Banestes. O Banestes é o Banco Estadual do Espírito Santo, que é uma sociedade anônima de capital aberto, cuja economia é mista. Ele é controlado majoritariamente pelo governo do estado. Ele foi criado em 1935 e, inicialmente, ele tinha a função de instituto de crédito, então ele não começou como um banco. Somente em 1969 que ele passou a se chamar Banco Estadual do Espírito Santo, por meio de um decreto do Bacen, do Banco Central, justamente para unificar todos os bancos estaduais, todas as nomenclaturas de banco estadual. Em 2005, ele já tinha alcançado 100% dos municípios capixabas, ele permanece como o único banco que cobre 100% o estado. E em 2011, o Banestes criou os canais de comunicação nas redes sociais, Twitter, Facebook e YouTube. Vou começar falando da comunicação organizacional no Banestes, e essa foi um dos desafios, maiores desafios que eu tive no trabalho, foi inclusive, acho que o maior de todos, porque eles não têm uma definição clara dos setores de comunicação no organograma. Então, isso foi bem difícil, eu tive que recolher e-mails, vários e-mails históricos de e-mails, para saber quem é que faz a comunicação, qual o tipo de comunicação que é o setor exército e tudo mais. E a comunicação organizacional do Banestes é feita por 5 setores: a assessoria de comunicação, a gerência de marketing, gerência de recursos humanos, gerência de canais eletrônicos, gerência de relação com investidores e planejamento,
gerência de informações corporativas e proteção de dados, gerência de governança e TI e projetos de TI e projetos e ouvidoria geral, sendo que a ouvidoria geral ela foi excluída porque ela só faz a comunicação externa, então ela só faz a comunicação com os clientes, de fato, né? As demais fazem também comunicação interna. O organograma de comunicação do Banestes, que eu mesma produzi, acima está a presidência, a gerência de marketing, as com logo do lado, as duas são subordinadas à presidência, e abaixo da presidência estão as diretorias, e embaixo das diretorias estão as gerências que eu acabei de citar. Eu vou dar enfoque na Ascom e na GERE, que é a gerência de RH, justamente porque as duas são as que mais produzem comunicação interna. A Ascom, ela está ligada diretamente à presidência, e ela cumpre as principais funções de comunicação interna. Então, ela envia foguetes, que são e-mail marketing, felicitações aos aniversariantes, envio de comunicado de outros setores, produção e divulgação de matérias internas, sorteio de ingressos de eventos patrocinados pelo Banestes, e medir demandas entre presidência e empregados e também medir a comunicação entre os setores, chamada horizontal. A área atualmente tem 5 empregados, sendo que 3 lidam diretamente com a produção de comunicação interna. Os outros 2 ficam mais na parte de postar no site, postar na intranet. Já a GERE, ela é uma área muito maior. Ela está ligada à diretoria de administração e é quem administra o B-Conecta. Em geral, elas fazem comunicados aos funcionários, principalmente referente a coisas administrativas, e também notas de falecimento de funcionários ou de membros da família. Também fazem solicitação de doação de sangue, campanhas, e informações gerais, assim, né? Sobre salário, férias, divulgação de eventos, parcerias, treinamentos. E, atualmente, essa área conta com 41 empregados, sendo que só 18 lidam com comunicação. E lá na GERE também tem um setor, não é um setor em si, porque não é uma gerência, né? Que lá eles fazem nenhuma gerência, nenhuma coordenação, que lida diretamente com o B-Conecta. Mas só que é só um funcionário que está ligado ao B-Conecta. Então, só ele, que é da gerência de RH, controla o B-Conecta, posta as coisas, enfim. Tem uma supervisora dele, mas só que ela tem bem mais trabalhos além do B-Conecta. Esse rapaz que eu estou falando, ele fica exclusivamente para o B-Conecta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o B-Conecta. Ele foi lançado no aniversário do Banestes, de 80 anos, 81, se eu não me engano, em 2018, e, como eu falei, ele é controlado pela Gerência de Recursos Humanos. Inicialmente, ele surgiu como uma solução para as barreiras comunicacionais do banco. Então, quando há ruídos de comunicação, o aplicativo foi criado justamente para tirar essas barreiras. A intranet, ela é considerada uma intranet na palma da mão, mas diferente da intranet, ela não se limita ao espaço físico do banco. Ou seja, ela pode ser usada tanto em casa quanto no celular, pode ser baixada. E somente os funcionários têm acesso, diferente da intranet, que quando você entra lá, você pode ser um estagiário, um aprendiz, qualquer coisa, você tem acesso à intranet, né? Ao B-Conecta não, é exclusivo para os funcionários. Eu trouxe um pouquinho do menu principal e do menu secundário para ilustrar melhor como ele é por dentro, né? Então, aqui é possível a gente ver o home, as notícias, o perfil. Aqui, cadastre seu perfil. O menu, que é, de fato, esse menu secundário, que são as funcionalidades que o B-Conecta trazem, né? E a análise foi realizada uma pesquisa de campo. O objetivo era entender essa relação entre funcionários e ferramenta. Foram contatados por telefone os gerentes de agências de todo o estado e também do setor administrativo, por meio de WhatsApp, e o questionário foi feito pelo Google Docs. Ao todo, 34 pessoas responderam o questionário,
sendo que a maior parte foi do setor administrativo. E aí eu posso fazer uma análise pessoal sobre isso, referente ao trabalho mesmo, né? Porque o pessoal das agências são considerados o chão do banco. Então, muitas vezes eles não têm acesso à internet lá, o acesso ao computador é mais restrito, né? Então, talvez seja por isso que teve maior adesão do setor administrativo. Aqui eu trouxe os resultados da minha pesquisa, né? A maior parte das pessoas que respondeu foram mulheres, a maior parte foi do setor administrativo, e todos eles conheciam o B-Conecta. A maior idade foi entre 20 e 35 anos, e a segunda maior foi entre 36 e 45 anos. Isso quer dizer que a maior parte das pessoas com essas idades estão habituadas com tecnologia, né? Então, isso ficou claro na minha pesquisa. Foram feitas perguntas abertas referente ao que é o B-Conecta, de fato, e a maioria das pessoas disseram que era uma ferramenta da Gered, né? E aí, se vocês lerem as respostas, vão falar que é aplicativo de comunicação interna, um portal de notícia, um app de apoio, umas respostas que realmente, de fato, querem dizer o que é o B-Conecta, mas não resume tudo o que é o B-Conecta, né? Porque a maior parte das respostas ligou o B-Conecta à gerência de recursos humanos. Aqui também tem mais o resultado, que é qual o tipo de dispositivo eletrônico para acessar o B-Conecta, e a maior parte das pessoas disse que era o computador do Banestes. Então, apesar do B-Conecta poder ser usado em lugares fora do banco, a maior parte dos funcionários não faziam uso. Eles faziam a maior parte o uso dentro do banco, seguido do celular, só que essa resposta também restringia bastante, porque não tem esse aplicativo no iOS, só no Android, e a minoria das pessoas disseram computador pessoal, né? E a maioria diz que usa, sim, o B-Conecta, 67,6% dos entrevistados disseram que usam, e somente 32,4% disseram que não usam. Entretanto, se a gente for para o outro resultado, que perguntou com qual frequência usa o aplicativo, a maioria respondeu que raramente usa, seguido de uma vez por mês, depois uma vez por semana, depois todo dia, e a menor parte das respostas foi nunca. Aqui foram os resultados trazidos pelas funcionalidades. Então, no menu secundário que eu tinha mostrado, eu listei todas as funcionalidades para os funcionários, e eles avaliaram de 1 a 5 qual foi a participação deles, né, de fato, no aplicativo. Então, sendo 1 para nunca usou, 2 raramente, 3 eventualmente, 4 costumeiramente e 5 sempre. Então, essa primeira plataforma de treinamentos e eventos internos, a maioria respondeu que usa raramente, né, e logo depois foi a opção 3, e a plataforma de eventos externos, 10 pessoas responderam que nunca utilizaram, que é essa segunda aqui. A trilha teletrabalho é basicamente uma sessão para esclarecer sobre o trabalho remoto, principalmente nesse período de pandemia, as pessoas deveriam estar usando mais essa ferramenta. Entretanto, o resultado foi considerado que 15 pessoas nunca usaram. Em compensação, 7 disseram que sempre usam, né? A trilha de responsabilidade social é basicamente um módulo mesmo que orienta os funcionários à preservação do meio ambiente e o consumo consciente. Então, é tipo como se fosse uma apostila, e lá ela podia aprender e avaliar o aprendizado dela, né? Então, essa funcionalidade nunca foi utilizada por 16 pessoas, em contrapartida, 7 disseram que sempre utilizam. A sessão de prevenção e combate à corrupção
é basicamente para esclarecer sobre políticas de prevenção e combate à corrupção dentro do Banesp. Por ser um banco público, de maioria pública, né, que é capital misto, eles têm muito essa discussão de prevenção de combate à corrupção e tudo mais. Então, 10 pessoas disseram que nunca utilizaram, em contrapartida, 6 disseram que sempre utilizam. Em relação aos multiplicadores, essa funcionalidade apresenta conteúdos criados pelos próprios funcionários em treinamentos e eventos. Então, tudo que é criado dentro dos treinamentos no banco, eles postam lá. Então, essa ferramenta nunca foi utilizada por 10 funcionários, em contrapartida, 4 disseram que sempre utilizam. O Baneslab, que é essa de baixo aqui, na verdade, é um setor que hoje ele foi extinto no Banestes, porque passou por mudanças de organização, né, principalmente quando muda o governo, muda a presidência, então a presidência também resolveu mudar um pouquinho o Baneslab. O Baneslab agora vai virar uma gerência de criação, e lá nesse menu apresentava pauta sobre inovação cultural, né? 21 pessoas disseram que nunca utilizaram, em contrapartida, 4 disseram que sempre utilizam. Já a plataforma de atestado médico, que foi o que eu e a Mirella achamos que seria o mais utilizado, foi uma das que menos teve representatividade, porque 17 pessoas falaram que nunca usaram e 5 falaram que sempre usam. Atestado médico é basicamente você enviar a foto do laudo lá e a gerência de recursos humanos avaliar e decidir, né, se abonar e tudo mais, usar banco de horas. Já os formulários, eles servem basicamente para avaliar coisas, né? Avaliar setores, avaliar vários pormenores, né? 12 pessoas disseram que nunca utilizaram e 4 disseram que sempre utilizam. Já a gestão de desempenho é voltada para a orientação de funcionários na aplicação do processo de gestão de desempenho individual. Então, lá no Banesp também tem muito isso de desempenho individual. Essa daí até que foi até um resultado expressivo, né? Porque 5 pessoas disseram que nunca utilizaram, em contrapartida 10 disseram que sempre utilizam, né? A seção de classificados basicamente serviu para os funcionários divulgar coisas que eles estivessem vendendo, alugando, apartamento, casa, cachorro. E 28 pessoas disseram que nunca usaram. Em contrapartida, 2 pessoas falaram que sempre usam. A pesquisa de satisfação do RH está ligado justamente ao RH, né? E 14 pessoas disseram que nunca utilizaram, em contrapartida, 4 disseram que sempre utilizam. As perguntas frequentes, também orientadas pelo RH, o RH escrevia as perguntas que mais apareciam lá na gerência e já falava a resposta, né? Então, 17 pessoas disseram que nunca utilizaram e 3 falaram que sempre utilizam. Já o Feliz da Vida funciona como um espaço para os funcionários compartilharem fotos nos setores, agências, eventos. 24 pessoas disseram que nunca utilizaram e só uma pessoa disse que sempre utilizam. As notícias, geralmente feitas pela Ascom, assessoria de comunicação, nunca foram acessadas por 9 pessoas, em contrapartida 6 disseram que sempre utilizam. Aqui também optou-se por uma pergunta aberta, que foi o que você gosta no BConecta, e a maior parte das pessoas disse que foi a interação mesmo dos comunicados, das comunicações, né, do banco, informações em um lugar só. Outras pessoas falaram que não sabiam responder, que não acessavam, que preferiam acessar a intranet. E aqui foi o que você não gosta no BConecta, que foi a maior parte das respostas teve como resultado que foi a lentidão do sistema, o layout, que era extremamente pouco atrativo, né? E também não ter o aplicativo para o iOS, né? Concluindo o trabalho,
O aplicativo ele ainda possui pouca visibilidade no Banesp, apesar de todos os funcionários conhecerem, a maioria não usa. A maioria dos entrevistados acessam pelo computador corporativo, mesmo tendo a possibilidade de utilizá-lo fora do trabalho, que foi o que eu falei. Apesar de ter essa possibilidade, as pessoas não usam. O uso acontece apenas quando os funcionários estão impossibilitados de acessar a intranet, então é raramente que ele usa o BConecta. O sistema é lento e o aplicativo não está disponível em todas as plataformas digitais, que também foi uma reclamação da pergunta aberta, né? A maioria das pessoas falou isso, né? Falaram isso para a gente. E eu avaliei que, se retiradas todas as sessões que não são muito acessadas, seria melhor colocá-las com funcionalidades mais importantes para o funcionário, porque teve pessoas que falaram, eu acho bom fazer o Banesp investir mais em curso, que seja interessante financeiramente, né, tipo, cursos de setor financeiro, cursos para aprender a guardar dinheiro, cursos para saber investir. Então, se retiradas funções que não são usadas, seria mais viável acrescentar essas funções pedidas para os funcionários, né? E o aplicativo não cumpre a função que foi prometida na época de lançamento, justamente porque a maioria das pessoas não utilizam, apesar de todo mundo conhecer, e ela surgiu como uma intranet na palma da mão. Isso daí também não a gente avaliou que não foi cumprida essa função. Também a gente percebeu que tem muita repetição de assuntos na ferramenta, então, sempre que é publicada uma notícia na intranet, também é publicado no BConecta. Então, talvez seria interessante colocar algo mais factual na intranet e algo menos factual no BConecta, ou vice-versa, né? Ou incentivar mesmo o uso da ferramenta, que aí talvez as pessoas se acostumem mais com o BConecta, né? E também é essencial atualizar o layout, porque muita gente falou que ele era feio, que as letras eram diferentes umas das outras, então isso confundia. Também seria interessante destacar as ferramentas mais utilizadas naquele menu principal que eu mostrei antes, investir em criação de conteúdo, criar uma equipe multidisciplinar para ter essa ferramenta mesmo como uma ferramenta de comunicação interna, e ativar sempre os funcionários para considerar um novo veículo como referência, né, entre o processo de interação com os funcionários e com a administração. É isso, eu encerro meu trabalho aqui. Muito obrigada. E voltamos. Agarrei aqui, não consegui achar o botão. Mas estamos firmes e fortes. Foi no tempo aí certinho. Obrigada, Ingrid. Bem, eu vou passar então agora a palavra. Você pode respirar, pegar um papelzinho, tomar uma aguinha. Vou passar a palavra para a banca para fazer as considerações. Vou começar com a Denise, que é a nossa convidada externa. Tudo bem, Karine? Claro, à vontade, uma honra. Não, eu acho que vocês que são veteranas tinham que começar. Você já está veterana em banca. É verdade, Denise, você é faesa. Mas não sou professora, né? Então não tenho essa coisa de avaliar, né, assim, com o critério que vocês têm a pesquisa, né? Mas é lógico que a gente traz também a visão do mercado, né? E aí eu pontuei aqui algumas coisas, né? A avaliação, acho que das professoras do ponto de vista acadêmico, né, é muito mais relevante, assim, mas são coisas mesmo que eu lendo, te ouvindo agora, eu fiquei, pontuei aqui só para jogar aí na mesa, tá bom? Uhum. A princípio, então, Ingrid, eu queria te parabenizar, tá? Obrigada. Gostei muito do assunto, assim, acho que foi um recorte bem interessante. Eu acho que mostra muito o que a gente vê muito no mercado, né? De ferramentas que são lançadas, às vezes, sem terem, de fato, nascido de uma necessidade. Porque parece que às vezes está na moda, né? Assim, tem que ter ferramenta digital, então
todo mundo tem aplicativo, o Uber faz o maior sucesso, então vamos lançar. Mas o Uber não faz sucesso porque ele é um aplicativo. Verdade. Faz sucesso porque ele entrega uma coisa que é muito útil para as pessoas. Qualidade também, então, um Waze da vida, né? Enfim, é claro que a gente está dando exemplos grandes, assim, né? Mundiais, inclusive, mas eu acho que a gente tem que partir sempre desse pressuposto, né? Assim, né? Se tem temas, tem uma demanda, aí sim essa demanda, a ferramenta ela vai surgir para atender essa demanda, e não o contrário, né? Muitas vezes a gente vê uma afobação no mercado nesse sentido de lançar uma ferramenta sem existir a demanda para ela. Eu estou vendo a carinha da Camila, da Karine ali, acho que concordando, né? Bom, e aí o que eu pontuei nesse sentido, assim, né? O texto acho que está muito objetivo, está bem escrito, né? Está bem embasado. Pequenos ajustes, assim, ortográficos e gramaticais, tá? Talvez seja mania de revisor, que eu também trabalho como revisor, então a gente vê tudo, né? Mas poucas coisas, tá? Nada grave. Gostei muito do panorama que você fez, né? A gente vai acompanhando, assim, o mercado aí e ver essa evolução da comunicação interna, né? Como que as diversas áreas do conhecimento influenciam diretamente os processos de comunicação, tecnologia, né? Porque comunicação é feita para gente e gente está mudando o tempo todo, né? A gente sofre de diversas influências e a comunicação precisa necessariamente acompanhar essas influências, essas mudanças, para ela continuar sendo relevante, né? A comunicação nunca vai perder essa relevância. E aí, assim, iniciando o primeiro questionamento, assim, meu, foi no sentido dessa avaliação ter sido feita no primeiro mês de uso do aplicativo, né? A gente sabe que o primeiro mês é um mês de lançamento, é um mês que não é suficiente para você mudar um hábito, por exemplo, da pessoa entregar o atestado médico no RH e passar a mandar esse atestado médico via um aplicativo, entendeu? Essa mudança de cultura, ela normalmente ela precisa de tempo para acontecer. Não basta a gente só lançar um aplicativo e comunicar o aplicativo, que as pessoas vão aderir de imediato. Isso precisa, muitas vezes, de tempo mesmo. Então, eu sei que a pesquisa sempre precisa fazer um recorte, e esse acho que é o dilema de todo pesquisador, né? Porque a gente quer ver o tudo e eu sei que não tem muito como fazer isso num trabalho de TCC, mas acho que é uma observação assim que a gente precisa fazer, que esse primeiro mês eu acho que é relevante, ele tem que ser acompanhado, mas que talvez fosse comparado com um mês mais adiante, a gente teria outros resultados. Né? Então, eu posso falar rapidinho? Pode, porque claro. Inicialmente a gente tinha pensado em fazer o primeiro mês, porém os resultados foram muito inconclusivos, aí a gente optou por usar esse primeiro mês lá no planejamento estratégico. Aí a Mirella falou assim, vamos fazer uma pesquisa de campo para saber hoje como que estão os funcionários avaliando hoje em 2020, né? Aí o que acontece? A gente percebeu que não teve campanha de divulgação, campanha interna, falando, olha, eu uso o aplicativo, foi tipo só na primeira semana, no primeiro mês, e aí parou. Ninguém mais falou disso. Não teve sustentação, né? Não teve. Aí por isso que a gente falou para sempre ter que ficar ativando o funcionário, falando, olha, o Conecta, não sei o quê. E também modernizar também a cara, porque hoje em dia, não sei se você viu, mas o Conecta ele está com uma visão muito mais ultrapassada. Hoje em dia, a gente poderia ter tido uma aceitação maior se houvesse essa ativação contínua do funcionário, se o Conecta se reinventasse, transformasse uma coisa mais bonita. Sim. Enfim, eu acho que é porque não ficou muito claro, porque a gente começou falando no primeiro mês e a gente percebeu que a gente não ia conseguir. É de agora, né? Então, isso. A gente não ia conseguir fazer de jeito nenhum, porque não tinha nem planejamento do tipo assim, daqui a um mês vamos ver X pessoas entrando. Não tinha nem isso, entendeu? Entendi. Beleza. Ok. Então, indo adiante aqui, outro questionamento, assim, é como que esse aplicativo, de fato, ele nasceu, né? Como eu te falei, foi o que a gente questiona sempre, né? Às vezes,
vamos lançar um aplicativo, mas não existe essa real demanda às vezes, né? Sim. É claro que tem coisas que você pode lançar e gerar uma demanda, né? Também temos Sim. isso. Mas que eu acredito que aí teria que ter mais pesquisa, né? Muito provavelmente aí no sentido de os funcionários realmente querem isso, né? Por exemplo, qual o perfil desses funcionários, né? Eu não sei se para análise aqui seria tão relevante, mas qual o perfil? Quantos anos, né? Esse universo aí de 2.000 funcionários, é mais homem, é mais mulher? Qual idade, né? Então, foi justamente essa nossa crítica também, porque não teve isso, não teve. Foi tipo assim, não sei se você sabe, mas tipo, o Banestes, toda vez que muda de governo, automaticamente troca o presidente, né? Sim. Então, o presidente que estava em 2018 falou que achava interessante ter uma ferramenta de comunicação interna para integrar todo mundo do banco. E aí não teve uma pesquisa, não teve uma pesquisa de mercado, uma pesquisa com um público-alvo, que seria o público interno. Então, foi meio que assim, no susto. Vamos fazer? Vão. E aí fizeram. Entendeu? Por isso que na minha pesquisa realmente não tinha, porque foi algo assim, ninguém soube explicar como é que foi, o que aconteceu, então por isso que ficou não meio tinha esse histórico, né? Não tinha. Porque eu acho que a gente talvez ter acrescentado isso, né? Assim, entendi que não tinha, né? Mas eu acho que era importante porque aí a gente ia comprovar que o aplicativo ele não nasceu de uma demanda ali, né? Que se identificou. Nasceu, parece que mais de uma sensação, às vezes de um diretor, de que tinha que ter um aplicativo e ponto. Né? E aí essa é uma das causas, às vezes, de não ter esse engajamento do público, né? Você citou também, acho que a falta de integração entre o B-Connect e a intranet, né? Porque talvez uma ferramenta não precisa eliminar a outra, mas é muito bom que elas estejam integradas, né? Às Conversando, vezes o aplicativo até levando para a intranet, né? Com os avisos que o aplicativo tem, né? Acho que tem uma inconsistência, só para você corrigir aí, no gráfico da página 44, que o gráfico mostra que a maioria que respondeu é feminina, né? São mulheres, e no texto está escrito que é masculino. Então, só para você corrigir essa frasezinha de baixo aí. Outra questão relevante, talvez, como que é a política de uso do celular dentro do Banestes, né? Porque eu já vi empresa querendo lançar aplicativo, mas que dentro da empresa não pode usar celular por uma questão de segurança, né? Indústria. Então, e aí fica aquele dilema, ok, dentro da empresa não pode usar, então você está quase que querendo que o seu funcionário use o celular para acessar o aplicativo da empresa no horário de folga dele. Sim. Então, assim, a tendência é que tenha uma adesão baixíssima, né? Então, não sei se existe isso no Banestes, né? Algum impedimento, às vezes, e nesse sentido. Mas, enfim, quando a gente está falando de aplicativo, acho que várias coisas são importantes. O fato de não ter o OS, não é todo mundo que tem acesso à internet, né? Às vezes a gente vive no nosso universo ali de ter acesso à internet, aos dispositivos, mas não é todo mundo que tem, né? Então, acho que ter o público, um perfil do público aí de funcionários do banco seria importante, como você mesma citou, né? Que alguns funcionários, às vezes, não têm acesso ao computador. Às vezes, simplesmente o funcionário tem interesse de ter o aplicativo, mas o celular dele não comporta baixar mais um aplicativo. Então, ele vai deixar de ter um Uber para ter um aplicativo do Banestes, não vai. Então, enfim, a não ser que esse aplicativo realmente traga funcionalidades que são determinantes para a vida dele. Né? Seja relevante, né? Que sejam realmente relevantes, né? E talvez uma informação interessante, que eu não sei se o Banestes tem também, assim, qual o nível geral de engajamento dos empregados mesmo com a empresa, né? Porque à medida que você tem uma equipe, às vezes, mais engajada de forma geral, isso a gente discute pesquisas de clima que muitas empresas têm, a gente também tem um indicador, assim, no sentido de que os funcionários, de fato, se engajam com as iniciativas da empresa ou não.
né? Seria um outro dado que talvez, se o Banestes tivesse, poderia ter sido acrescentado. Mas são coisas, são conjecturas, tá? Assim, claro. Do que está no trabalho, a única inconsistência que eu vi foi nesse gráfico, mas que eu acho que é um errozinho de digitar, não é nem digitação, na hora de escrever o texto, né? Que eu acho que trocou ali, tá? Mas no mais, eu quero só parabenizar mesmo. Obrigada. E te motivar aí a continuar, talvez, a pesquisa, né? Talvez o próximo passo propor, né, um aplicativo que tenha melhores resultados aí para a empresa, né? Tá bom? Obrigada, viu, Denise? Nada. E, Denise, obrigada, tá? Eu anotei um monte de coisa aqui. É tão bom quando a gente tem uma leitura a mais, né, do TCC, porque sempre vem contribuição. Assim foi também na qualificação ali da Karine, que também tem novos olhares, e aí a gente vai enxergando coisas que a gente não tinha percebido, e às vezes coisas tão básicas como você colocou, que me chama muita atenção, que é a questão do diagnóstico, né? Hoje mesmo eu estava discutindo com uma turma de 4º período a produção de um trabalho, e eles tinham uma expectativa de me entregar uma ação, é tipo entregar um aplicativo, né? Mas eles tinham que me entregar uma cartilha. Eu falei, não, gente, eu não quero só a cartilha, eu quero a explicação do processo. Porque às vezes, e eu acho que esse é um caso, e você ressaltou aí muito bem, né? Mais importante do que o aplicativo é o processo de construção. Teve diagnóstico? Perguntaram para alguém? Ou teve um diretor entusiasta que viu isso em algum lugar, que é um pouco dessa história, né, do Banestes, e vamos fazer igual, vamos imitar, e não necessariamente se atinge o objetivo aí, e é um custo alto, né, um investimento realmente pesado e que a gente precisa considerar. Inclusive, é uma empresa terceirizada ainda, nem é deles. Eles contrataram uma empresa terceirizada e aí eles fizeram um aplicativo e, enfim, até então não está dando certo, mas se eles conseguirem reformular, ativar o funcionário, fazer uma pesquisa, diagnóstico, para saber qual que é a necessidade do funcionário, aí talvez esse aplicativo consiga atingir o objetivo pretendido antes, né? Vou passar a palavra, então, para a Karine, nossa professora lá que veio fazer a qualificação do trabalho. Vamos ver se a gente conseguiu responder algumas das questões, Karine, com você. Obrigada. Mirela, obrigada a você. Obrigada, Ingrid, pelo convite. Eu me sinto super importante quando eu participo de banca no jornalismo. Eu participei já essa semana da Sabrina e agora estou na banca da Ingrid. Eu me acho o máximo, porque os trabalhos são muito bem escritos, são muito bem feitos. Eu acho muito bacana. Eu adoro participar de banca, de jornalismo ou de bancas que tenham temas completamente diferentes do meu universo, né? O seu tema, ele é um tema que eu gosto, que é próximo ao meu universo de marketing e comunicação, mas foi feito por um olhar de um jornalista, né? Orientado por uma jornalista que também é da área estratégica, mas, assim, é para uma futura jornalista de sucesso, né, Ingrid? Obrigada, professora. Eita, nós, toda bonitona. Então, assim, eu adorei, tá? Acho que a minha primeira fala é te agradecer, dizer que o seu trabalho é muito bem escrito, que você é muito peituda de fazer estágio lá no Banestes e já querer investigar o aplicativo, que é a novidade do Banestes internamente, vindo para frente, né? É verdade. Isso é muito bom, porque é muito melhor a gente cortar as asinhas do que ficar dando corda. Então, assim, leve isso para a sua vida, sabe? É melhor alguém falar, calma, Ingrid, respira, peraí só um pouquinho, vamos por aqui. Mirela deve ter feito isso muito com você, apesar dela ser um pouquinho assim também, igual você, né? Mas assim, que é bom, porque juntou, mas pô, é muito melhor fazer isso do que ficar, vamos lá. Não, é a mesma personalidade. Eu falei para Mirela, você não pode reclamar. É a mesma pessoa, é a mesma coisa. É a mesma pessoa, impressionante, é a mesma pessoa. Então, assim, de fato, não tinha uma orientadora melhor, e sua foi lindo, assim, eu fiquei super emocionada quando eu li, achei muito, muito bacana, muito verdadeiro. Seu trabalho, assim, o memorial, ele é muito focado, ele é limpo, ele é assertivo,
Você, assim, o seu objeto, o seu objetivo, a sua metodologia, é tudo muito bem construído, Ingrid. E eu acho isso incrível, tá? Obrigada. Você vai ser bom para a sua vida profissional, quando estiver montando seus projetos de trabalho, quando você continuar a sua vida acadêmica, suas pesquisas, isso faz toda a diferença, tá? Eu acho que isso pode ter sido também uma motivação sua de entender um pouco do processo do aplicativo. Sim. Porque você me pareceu ser uma pessoa que está início, meio e fim. Né? Uma pessoa que está lá, estudou planejamento, mas gosta da área, aprecia esse processo, e de repente você não viu isso acontecer durante seu estágio com o aplicativo, e isso pode ter sido um bichinho aí levado para investigar isso, que eu achei isso muito bacana. Foi isso mesmo. Foi isso? Ah, que bom, Foi. entendi certo. Que bom. O seu memorial, então, ele tem um compilado teórico muito bom. Gente, assim, é um panorama histórico da comunicação organizacional que eu adorei conhecer, adorei mesmo, porque ver ali os autores principais, né? Assim, eu já estudei a Margarida Kunsky, mas eu acho que eu fiquei na Margarida Kunsky, porque assim, você me trouxe muitas novidades e também trouxe a Margarida Kunsky, eu achei muito bom. Os temas, os autores, a sua construção teórica, eu adorei, tá? Ela é capixaba, tá, professora? Eu sei, eu já aprendi isso uma vez numa banca. Foi uma banca, eu aprendo um monte em banca, tá? E você também me ensinou bastante. Eu acho que esse seu trabalho, nas disciplinas que a Mirella leciona, poxa, vai ser super legal para os alunos. É uma leitura assim, gostosa, leve, porque é muito bem escrita, muito fluido. A gente não tinha que ficar toda hora parando para corrigir, sabe? Aquele trabalho que tem um monte de quebra-mola e buraco. Não é saudável para o professor. Principalmente 104 páginas, que eu não sei quem foi que apareceu esse ano nas salas de aula do 8º período e falou assim, o trabalho tem que ser grande, porque no jornalismo, na publicidade, só Jesus na causa, gente. Alguém fez isso. Essa pessoa não é legal com os professores, tá? Mas ainda bem que o seu trabalho é muito bacana e não tem esses quebra-molas todos aí da vida. Pô, você chegou até a atualidade, falar da comunicação interna pelo WhatsApp, que é uma questão assim que também é muito discutida hoje por causa dos novos modelos de trabalho, ou não, né? Agora de home office, como é que vai ser? E você chega lá no WhatsApp. Então, eu achei isso muito bacana. Parabéns, Ingrid. Obrigada, professora. As minhas considerações agora, brevemente, eu vou falar pelo seu artigo, porque como eu fiz a sua qualificação, eu comecei a leitura pelo artigo, depois eu fui para a pesquisa, depois eu fui para a parte da fundamentação teórica. E eu já tinha feito tudo no artigo mesmo, porque eu sei que é o artigo que vai voar, né? Se você tiver a permissão, obviamente, da Mirella e do banco, que eu acho que sim, que já te deram a permissão de pesquisar, então sim, você já tem a permissão. Então já botaram o bumbum na janela aqui com o aplicativo. Já mostraram para que a gente tem que fazer. Mas olha só sugestão, por favor, Ingrid, para você conversar depois com Mirella. No seu resumo, você fala que foi uma pesquisa exploratória, já que o objetivo era investigar e formular questões ou problemas. Eu acho que é um pouquinho mais do que isso, sabe? Eu acho que assim, uma pesquisa exploratória é para você se aproximar desse universo da comunicação interna com o olhar de pesquisadora, conhecer esses autores, entender mais esse panorama histórico. Acho que é um pouco mais do que isso. E também conclui-se que a comunicação interna deve ser feita por um profissional capacitado. Ingrid, a sua conclusão foi maior do que essa. A sua conclusão, que inclusive eu já quero até fazer uma ponte para a sua conclusão, eu achei a sua conclusão muito tímida, sabe, Ingrid? Você tem aí um conteúdo tão rico e você conseguiu entender que a comunicação interna ela deve sim ser feita por um especialista na área. Mas mais do que isso, a comunicação interna ela é muito importante, é estratégica e deve ser feito de verdade para o funcionário, sabe? Tá. Ouvir o funcionário, mergulhando muito mais no universo dessa pessoa do que apenas pensar na ferramenta. Tá.
né? Comunicação interna não é só pensar na ferramenta. Ah, vou fazer o aplicativo. A sensação que eu tive era, se vamos botar um mural aqui, aquele mural de antigamente, né? Uhum. Aonde? Ah, em qualquer lugar, escolhe ali. O que a gente sabe é que tem que ter um mural informando. Ah, mas o mural vai estar onde? Por onde as pessoas passam? Que tipo de conteúdo que elas consomem? Que tipo de conteúdo é importante que a gente passe para elas? Não, bota aí, é só ter um mural. O aplicativo é isso, É, né? é. O moço lá, oh meu Deus do céu, o diretor, ele dia todo entusiasmado com a transformação digital, né? Disse, então vamos embora, vamos fazer um aplicativo. Cara, a Denise vê isso em várias empresas, eu vejo isso em várias empresas, do fundo do Sim. coração, tem sempre um diretor entusiasmado, mas aí quando fica desamarrado, dá nisso, né? Então, assim, a minha sugestão é que você aproveite muito mais de verdade tudo que você aproveitou no seu trabalho como sua conclusão. Tá. E aí, durante o seu artigo é tão bom, Ingrid, olha, que eu estou falando isso, e Mirella está aqui de testemunha, a gente não costuma falar isso, não, de artigo, a gente fala de relatório, né, Mirella, mas de artigo... Gente, você é muito doida e Mirella também, porque Mirella deve ter lido o artigo 337 vezes junto com você. O artigo é muito bom, ele realmente é uma expressão da sua pesquisa, tá? Isso é fantástico. Tem uma partezinha aqui só que eu falo assim, experiência do funcionário com o aplicativo na página 3, né? E houve proposição de mudanças. Na verdade, você observou detalhadamente a experiência do funcionário com o aplicativo para também propor melhorias contínuas, né? Porque melhoria contínua mesmo que você está propondo. Sobre a sua teoria, acho muito bacana. Eu fiz até um desabafo aqui na hora que você começa a apresentar o Banestes, né? Eu fiz Jesus minha banda, ela está apresentando a comunicação organizacional no Banestes. GEMAC, GERÉ, GEISO, GEREX, no Sebrae tem DEREX, é só Jesus. Mas, assim, as pessoas, as empresas têm um modelo tão arcaico, aí vai fazer um aplicativo arcaico. Sim. Porque faz um aplicativo com a cara do banco, não é com a cara do funcionário do banco. É verdade. E nem é com a cara do futuro funcionário do banco, aquele que o banco quer ter. É com a cara de 1932. Sim. Né? Faz um aplicativo engessado e robusto demais, só Jesus da minha Bani. E com coisa que não é interessante. Nem um pouquinho. Eu ia reclamar pra caramba, Mirella também, porque a gente quer facilidade, sabe, Ingrid? Eu acho que você tem um olhar tão bacana para o mercado, para a estratégia. Eu me lembro de você, o semestre passado, a única vez que eu fui sua professora, mas você me deixou muito essa marca. Incentiva o banco. Você tem aqui dados muito importantes, apesar da sua pesquisa ter tido pouca participação, né? E de muitos jovens, até porque eu acho que eles se sentiram empáticos, ser um trabalho de conclusão de curso e tal, mas não importa, você já tem dado aqui para dizer para o banco, gente, então vamos fazer outra pesquisa? Sim, então, com certeza. Via outro canal, né? Via outra pessoa divulgando, para a gente ver se consegue mais informação. Mas, assim, o que você já tem para mim aqui, uma não resposta de muita gente, e o não uso daquelas funcionalidades, para mim, já é excepcional. Ô, professora, e eu ainda propus, tá, fazer, tipo assim, vamos divulgar para todo mundo a pesquisa, porque eu vou ajudar, né? Porque o que, querendo ou não, eu sou uma pessoa de fora, eu vou ajudar a propor mudança. Aí, não, vamos fazer não, porque tem um monte de coisa para fazer, não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Então, tipo assim, eu acho que eles não me ouviram, sabe? Eu mandei todas as respostas para gerente, né, que é gerente do RH lá, e ela, tá bom, vou fazer mudança, já estou fazendo mudança. Mas, tipo, você olha lá, não aconteceu. Não, é uma pesquisa. Eu queria que eles fizessem realmente, porque eu vejo a comunicação interna como algo muito importante, não só para os funcionários, mas também para a empresa. E eles simplesmente, acho que, não sei se é aquele estigma, né, de banco público, coisa pública, e que coisa pública tem que ser sempre desorganizada, e não é assim, sabe?
Você vai fazer, Mariana está falando aqui no chat, você vai fazer sim, calma, vai ter a hora. Você vai apresentar, vai ser bonito, vai combinar tudo com Mirella. Você vai mandar para a ouvidoria, Mariana é doida, não vai, não cola nela, não. Só para finalizar, isso que você está falando da comunicação interna, que você vai inserir lá na sua conclusão, Ingrid. Esse link eu acho bem legal, né? Afinal de contas, seu trabalho foi sobre a comunicação interna, né? E aí faltou você fazer essa narração na conclusão. Fazendo uma fala da Denise que eu achei bem legal, ela falou assim, comunicação é feita para a gente. Pena que o aplicativo não foi, né? O aplicativo foi feito para o Banestes. Sim, para o diretor, né? Para o diretor, para o Banestes. É surreal. E uma outra fala da Denise que eu também achei muito bom, esse recorte seu de um mês, realmente eu concordo com a Denise, é um tempo muito curto para você falar de mudança cultural, né? Que é a palavra que você usa aqui. Mas, de repente, você dizer que, eu não sei se você sabe, né? Quero até te fazer essa pergunta, mas nesse período, nesse lançamento, a campanha foi para baixar o aplicativo, que eu acho que também são objetivos diferentes. No primeiro mês, a gente vai fazer uma campanha para o povo fazer download. Então, não teve campanha. Mas esse iníciozinho não teve nada. Eu entendi que tinha feito uma açãozinha básica. Foi tipo e-mail marketing falando, tipo, lançamos o B-Conecta, baixa o aplicativo. Mas, tipo, depois disso, foi tipo uns três e-mail marketing. Depois disso morreu, acabou. Não teve uma divulgação, assim, que você pegue, para e fala assim, não, vamos fazer uma divulgação. Não, isso não existiu. Foi, tipo, pontual. Foi algo que aconteceu ali, pronto. Entendeu? Entendi. E aí vai lá para dizer que naquela gestão fizeram aplicativo e divulgaram, né? E outra coisa, eles não tinham nenhum arquivo dos foguetes, dos e-mail marketings, né? Que eles chamam lá de foguetes. Eles não tinham nem esse arquivo. Então, o que eu tinha era o arquivo que estava na assessoria de comunicação, que apesar de não gerir o aplicativo de comunicação interna, tinha as coisas que eles fizeram lá no setor. Então, foguete, que é produzido pela Ascom, né, que é o e-mail marketing, e o planejamento que a gerente, que antes era assessora, né, tinha arquivado do que a gerência de RH mandou para ela. Então, de fato, o arquivo que a gerência de RH fez não existia, estava perdido, entendeu? Que pena. Mas eu acho que seria importante ter essa localização, falar um pouquinho desse contexto, desse lançamento, desse período, tá? E te falo que, mais uma vez, eu registro assim, a minha alegria de estar aqui na sua banca. Agradeço muito o convite. Eu adorei ler o seu trabalho e te acho corajosa, sim. E você não vai deixar, né, o samba morrer. Você vai lá, daqui a pouco, né, vai falar com mais um, com mais outro, mas você vai botar isso aqui para fora. Obrigada, Karine. Foi um privilégio ter você, tá? A Denise e a Mirella também, né, na minha banca. Vocês três contribuíram bastante para o meu trabalho. E pode deixar que eu vou fazer alteração, sim. Gostei muito. Muito obrigada. Vou fazendo uma observação, e aí, ouvindo vocês, vem tanta coisa, né, que a gente estuda, vê lá numa prática consciente. Eu acho engraçado que quando a Karine fica revoltada, mas espera aí, eles só fizeram uma ação pontual, porque quando a gente fala de comunicação, a gente fala de planejamento, a gente fala de estratégia, a gente fala de mensagem-chave, você pensa a longo prazo, o que vai acontecer aqui nessa semana, na outra, né? Então, a gente tem um quadro claro que precisa ser feito. E aí, quando você vê, né, numa empresa que isso não acontece, para lançar uma coisa tão cara, é assustador. E eu fiquei pensando muito na questão da gestão, que foi uma palavra que você usou, Karine. Isso é um complicador da área pública, né? Porque muda a gestão, não que os funcionários mudem, mas as cabeças mudam. Os diretores mudam, os gerentes mudam. E aí um problema que a Ingrid teve muito grande foi de entender, por exemplo, a forma de funcionamento da comunicação no Banestes, que ninguém tinha memória disso. Aquele capítulo, insistentemente, né, Ingrid, ela vinha, eu falei, não, isso aqui eu não estou entendendo nada, você pode voltar lá e perguntar. Ela foi apurando, setor por setor,
E era Sim. engraçado que eu errava na hora que eu lia Geré, não sei o que, ela me corrigia, que eu estava de cor. E aí ela foi apurando setor por setor, sabendo o que aquele setor fazia, quantas pessoas de comunicação tinham ali, o que cada pessoa, para ver se conseguia construir um panorama para a gente conseguir enxergar. E pela quantidade de setores envolvidos e finalidades diferentes, a gente já vê a dificuldade que você tem ali e a clareza de que não existe um planejamento ou uma arquitetura dessa comunicação organizacional, né? Sim. E a gente não imagina que empresas tão grandes vão ter esse olhar tão precário. E, mais uma vez, né, a importância da gente estar falando de que comunicação não é só passar mensagem, né? Existe um trabalho por trás, um profissional e uma formação que dá valor a isso tudo, né? Que cria, de fato, um processo valioso, né? Eu acho que fica um pouco essa mensagem aí para a gente. Agradeço demais aí as falas de vocês, foi muito bom ouvir, né, Ingrid? A gente aprendeu um montão. Muito proveitoso. Muito bacana. Pode falar. Eu esqueci, mas eu queria deixar um livro que eu acho que eu li e achei maravilhoso assim, para esse momento atual da comunicação, porque eu acho que ela fez um histórico maravilhoso assim, né, da evolução da comunicação interna. Uhum. E esse livro especificamente é o Sem Megafone com Smartphone. Uhum. Práticas e desafios e dilemas da comunicação com os empregados. Agora já nem está se falando comunicação interna, já está se falando comunicação com os empregados, né? Uhum. E assim, é uma visão, é do Paulo Henrique Leal Soares e da Rosália Del Gaudio. Uhum. E é um livro assim muito legal, acho que complementar, né, a todas as leituras que você fez aí, que fala bem da atualidade, né, e a importância, inclusive, da comunicação da liderança, porque às vezes a gente acha que a solução está em lançar um aplicativo, e às vezes está em você capacitar a sua liderança. Sim. E não estou falando de liderança, diretor, presidente do banco, estou falando daquele seu coordenador, daquele seu gerente, né? Da hierarquia toda mesmo do banco. Sim. Em saber, de fato, transmitir as mensagens institucionais do banco, né? As metas, as diretrizes, porque às vezes é muito mais efetivo aquele seu líder, né? Uhum. Você absorver uma mensagem que aquele seu líder passa, do que você acessar um aplicativo, ler um catatal de coisa e falar, beleza, entendi. É verdade. Né? Entendi, vou seguir. Então, esse livro ele fala muito disso, de como que é importante hoje o profissional de comunicação dentro da liderança para saber se comunicar. Sim. Porque não existe liderança sem comunicação, entendeu? Então, é um atributo básico assim de qualquer pessoa que quer liderar alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que é um livro que você vai gostar. Se você gostou dessa área de comunicação com empregado... Não, eu já anotei aqui, eu vou comprar para ler, porque eu me interesso muito sobre o assunto. Muito bom. Aqui tá, ele tá... Tem na Amazon, tem em outros lugares aí também. Eu comprei até num lançamento que teve aqui em Vitória. Já tem uns 2 anos, mas ele é muito bom. Muito Obrigada legal. pela indicação. Há pouco tempo a gente teve uma palestra numa disciplina com a Carla Brunoro, lá da Arcelor, né? E ela estava falando do incentivo que eles estão fazendo com os diretores, até os mais antigos, de entrarem no LinkedIn para postar as atividades e como que isso se reflete num diálogo mais próximo, né, com o funcionário, com os empregados, e é outro perfil e que a gente tem que entender e seguir, né? Porque não só essas mensagens institucionais, mais padronizadas, mais de norma, que chegam, né? Nesse convencimento mesmo. Verdade. Bacana. Eu passei para a Karine e para a Denise um link para a gente ir para uma sala para fazer a deliberação da nota. Tá bom. E eu deixo você aí, Ingrid, com os amigos, te abanando. Daqui a gente migra para lá e volta daqui a pouco, tá bom? Então eu não saio desse aqui não, né? Não pode sair, aí clica lá no link. Isso. E depois a gente volta. Tá, falou.
Arrasou! Não, amiga, tô nervosa não. Eu tô bem tranquila. Ai, gente, obrigada por vocês estarem aqui ouvindo, participando. É muito importante para mim, sabe? Oi, Ingrid. Oi, PV. Tem um negócio especial para você aqui, ó. Só para apresentação, ó. Peraí que tá abrindo a câmera. Não tô vendo você, PV. Alô, oi, alô, 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 alô. Agora sim. Ei. Aqui, ó. A você aí, ó. Ah, palhaço. Eu fiquei meia hora tentando entender o que era isso. Achei até que fosse barulho de avião. Fogo de artifício. Cara, foi top, velho. Foi top. Obrigada, gente. Mas não tem problema, não. O importante é que você veio aqui. Tá tudo certo, gente. Não, eu achei que fosse qualquer coisa menos fogos. Muito obrigada por vocês estarem aqui, entendeu? Nossa, Vivian. Já foi pegar a blusinha, né? De encomenda, né, palhaça? Tá, pode deixar. Pode deixar que eu falo sim. Nossa, a gente tá tão quente, tão quente. Nossa, nem fala, né? Tô derretendo. Obrigada, Cacá. Você também foi ótima segunda-feira. Amei sua apresentação. Obrigada, meninas. Ai, Poliana, você me ajudou tanto também. Tomara que eu consiga um emprego nessa área, né? Porque eu gosto tanto, mas... Não, já falei ali. Você vai ser a futura presidente do Nordeste, velho. Aí está premeditado. Não, só se o Sarkis for governador, né? Porque... Aí ele me indica. Cola com ele na próxima campanha. Ele me indica, porque eu sou totalmente desligada nessas coisas. Agora a pior parte, né? Que é ter que esperar a nota, né? Mas... Nossa, nem fala, viu? Mas, tranquilo, foi um sucesso. No mínimo, Nossa, no mínimo tem 10. vezes que eles demoram, tem vezes que eles demoram tipo 20 minutos, é uma morte lenta. Nossa. Vai demorar tanto. O da Dani nem foi, né, Dani? Foi rapidinho o seu. Eu tava assistindo o da Dani agora, 1 hora dela. Menina, foi ótimo o seu, parabéns. Obrigada, Arrasou. Dani. Incrível. Ai, muito legal esse seu trabalho. Obrigada. E é um tema que eu também gosto, então eu fiquei muito interessada. Arrasou. Parabéns. Nossa, o maior desafio foi aquilo que eu te falei, né? Entendeu? A comunicação organizacional do banco. Porque, olha, isso aí foi difícil, tá? Acho que foi a parte mais que eu olhei e falei assim, gente, vou desistir da pesquisa. Foi nessa parte aí. O resto foi tranquilo, assim. Eu não fiquei muito estressada, não. Hoje, para apresentar também, bem tranquilo, porque eu sei que eu fiz, né? Foi o meu trabalho, que eu pesquisei bastante, que eu me esforcei. Agora, a nota é consequência, né? Mas foi muito... Você conseguiu apurar tudo, você foi bem a fundo, isso foi muito massa. Dá pra você ver que você se dedicou bem, sabe? É PV verdade. sempre enchendo minha bola, né, PV? Mas é verdade. Pô, dá pra você ver, né? Tipo, eu, sem ter lido o seu trabalho, eu consegui ver o quão fundo você foi, só com sua apresentação. Foi bem legal, assim, eu gostei muito de ter feito esse tema. Eu tô morrendo de fome, velho, ainda tenho que ir pra academia. Meu pai tá aqui, me vendo. Amiga, eu não coloquei projeto de reflorestamento. Eu só mencionei porque tem uma funcionalidade no BeConecta que é sobre preservação de meio ambiente. Mas, tipo assim, eu nem entrei também, nem aprofundei, sabe? Foi só mesmo citando.
Não, vocês querem ver o parquinho pegar fogo, né? Eu tô tremendo aqui, sério. Eu tô tremendo. Até parece que é você que tá apresentando, né, TV? Eu tô muito ansioso. Ó, Muito, né? Mas eu também Você já fez pela o pré, nossa vida. Oi? Você já fez o pré-projeto, né? Sim, fiz o pré e próximo semestre entrego outro. Esse daí, né? O final. Você vai fazer sobre o quê? É um documentário sobre o lado positivo das relações familiares com pessoas autistas. Ah, legal. Aí, um Eu lembro da gente fazendo pré-projeto junto, eu lembro sentada do seu lado quando você me mostrou o título. Aí você preferiu ter tipo, mais tempo para fazer o documentário? Não, então, é porque eu fiquei uma matéria travada nesse semestre. Aí eu não consegui pegar o documentário, ou TCC agora, por conta dessa matéria. Ei, voltamos. Oi. Ei. Vou esperar a Denise e a Karine voltarem. É, Eu Denise já... cheguei. Chegou, Karine também, eu acho que tá aí. Karine, tá ouvindo a gente, Karine? Aqui, gente, desculpa, Opa! levantei, fiz um negócio, voltei, pronto. Então, neste dia 4 de dezembro de 2020, teve a apresentação da aluna Ingrid Almeida Neres, com o título B-Conecta, análise da implantação do aplicativo como ferramenta de comunicação interna do Banestes, e que obteve o resultado, né? Foi devidamente aprovada com a nota 10. Meus parabéns, muito merecidos. Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns por todo o empenho. Muito obrigada pela confiança e na orientação. Para mim foi um orgulho ser sua orientadora. Você é uma menina que tem muita garra, muita fibra. E eu Obrigada, gosto Mirella. de gente assim. Nem parece, né, que a gente é igual, né? Tal é filha. Foi muito bom ter orientação com você, Mirella. Você sempre foi muito atenciosa. Tipo assim, até dia de domingo estava respondendo minhas mensagens. Eu agradeço muito, porque acho que sem você eu acho que eu não ia conseguir também. Porque você também me ajudou, nossa, demais. Ah, que bom, que bom. Então foi uma troca, aprendemos juntas. Obrigada, Mirella. Pessoal, vamos tirar uma foto agora, comemoração. Então, eu não consigo tirar print aqui porque parece todo mundo embaixo, sabe? Só parece quem tá falando na tela principal. Eu tiro Ah, então tá. Parabéns, hein, pessoal de jornalismo. Tô todo mundo aqui mesmo, Mirella. Já pensou? Que lindo! Que legal! Quem puder abrir a câmera, pode abrir. Abre aí, foto. gente. Mas eu preciso que parem de mandar mensagem para tirar o print. Eu não tô vendo a Denise mais. A Denise eu não tô vendo mais. Só um minuto. Só a titia que eu tô vendo. Mariana. Eu tô de pijama, mas vai. A Denise, eu não tô te vendo, não. Acho que sua câmera Tá desligada. aberto, gente. Tá, eu que não tô te vendo, então. Mariana, você não tá de pijama, não, Flor. Você tá em home office. Home office. Home office, não é? Tô de pijama. Depois eu vou passar a mensagem do Joãozinho de pijama na escola, e os meninos falando: ô, meu filho, hoje não é aula em casa, não é aula virtual, não é presencial. Aí ele foi de pijama para a escola. É isso aí, tô quase igual o Joãozinho, tá?